Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus por essa noite, por nós estarmos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus, para exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também meditarmos na sua palavra. Amém? Amém. Filipenses no capítulo 2. Filipenses 2. É o texto básico que nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Depois de Coríntios, depois de Romanos, Gálatas, Efésios, depois vem Filipenses. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podemos ler? Filipenses capítulo 2. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quero convidar você para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos nesse lugar, Pai. Somente a Ti, ó Deus glorioso, forte e verdadeiro, somente a Ti, ó Deus excelso e supremo, nós exaltamos nesse lugar. E estamos aqui no poderoso nome de Jesus, nos rendendo diante da Tua face, para que Tu nos conduza, Senhor, para falarmos aquilo que é necessário, e que venha abençoar, edificar e fortalecer Teu povo. Que a palavra falada nessa noite seja motivo de cura, de despertamento, de crescimento, aprendizado espiritual, e também produza, sim, Deus, um avanço a nível de maturidade e crescimento no coração do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, flua em nosso meio, agindo como Tu quiseres agir, Senhor, libertando cativos, curando enfermos, alegrando corações, enchendo vidas nessa noite, ungindo, meu Deus, cada um de nós, poderosamente, Senhor. Estamos abertos para o Teu agir,
Queremos sim, meu Deus, mais da tua presença em nosso meio. Sim, meu Deus. Mais da tua presença amorosa, tua presença restauradora, tua presença que alegra, tua presença que levanta, tua presença que anima corações, Glória a Deus. tua presença que dá vida, Senhor. Vem com o teu fogo maravilhoso, vem com a tua glória, a tua majestade em nosso meio, e toma-nos em tuas mãos com teu poder, com a tua presença santa, com a tua presença maravilhosa, Deus, que nos alenta, sim, meu Deus, e que nos restaura diante de ti. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, em tua presença. E desde já, Pai, nós também queremos repreender e ordenamos fora todo mal, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda obra das trevas, toda energia maligna, toda atmosfera que não vem de Deus, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. E haja aqui, Senhor, o fluir da tua luz, a luz dos céus, a glória do eterno nos envolva e nos sature em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se assente, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus. O poder é algo interessante. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Deus, Ele é detentor de todo o poder. Todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Jesus. Tanto sim que ao ressuscitar ele me disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Agora Deus, mesmo tendo todo o poder, ele não se atrapalha com o poder que ele tem. Deus não se corrompe com o poder. E é exatamente isso que faz dele Deus. Deus é Deus. E o que diferencia ele de toda a criação é exatamente essa habilidade que Deus tem de, em tendo todo o poder, ele não se atrapalha, ele não se corrompe com o poder. Agora veja que a criação de Deus, geralmente ela se atrapalha com o poder. E qualquer poderzinho, seja um poder bobo, se atrapalha. Por exemplo, conhecimento. Conhecimento é poder? Conhecimento é poder. Mas tem gente que se atrapalha com o conhecimento que tem. Seja poder, melhor dizendo, seja conhecimento a nível secular, seja um doutorado, seja filosófico, seja até bíblico, seja até conhecimento bíblico. Muita gente se corrompe com esse poder que tem, porque tem muito conhecimento em alguma área. Se atrapalha e muitas vezes atrapalha os outros. Se corrompe porque tem muito conhecimento. Uau! Veja só, não estou menosprezando aqui o conhecimento. O conhecimento é bom, amém? Amém. Mas o problema é quando se corrompe com o conhecimento que tem. Vamos lá, um outro tipo de poder. Poderes que a gente tem aqui na nossa esfera humana. Beleza. Beleza é um poder? Sim. Uma pessoa bela, por causa da beleza que ela tem, ela pode se corromper. Poxa, como eu sou bonito, como eu sou bonita, como eu sou a bonitona do pedaço. E corrompe outros por causa da beleza que tem. Quantos homens e quantas mulheres, por ser apresentável, vai ali e manipula pessoas de várias maneiras por causa da beleza que tem. Um outro tipo de poder, vamos lá, poder econômico. Pessoas que têm dinheiro, que fazem fortuna, elas, por causa do poder econômico, se corrompem e corrompem outros.
Glória a Deus. Poder por causa de uma função pública, um policial, por causa da farda que tem. Abusa do poder. Ganha dinheiro em cima da farda, por conta da autoridade policial que tem. Da autoridade militar. Corrompe pessoas. Mas, veja só, a palavra de Deus, e Paulo, aqui no texto que nós lemos em Filipenses, ele nos dá um ensinamento maravilhoso. E esse ensinamento é com base na autoridade máxima. É com base em Jesus. Aleluia. Jesus é a nossa régua. Jesus é o nosso referencial. Em tudo. Eu vou repetir. Em tudo. Diga tudo. Em tudo, Jesus é o nosso referencial. Aleluia, Jesus. Glória. Inclusive no uso do poder. Aleluia. E é tremendo a maneira como Jesus se comporta. Como ele transita nessa questão da esfera do poder. É por isso que eu amo. É por isso que eu tenho Jesus, meu referencial maior. É Jesus. É por causa dele. E ele disse assim: aprendei de mim. Aleluia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Jesus. Quer aprender alguma coisa? Olhe para Jesus. Tem dúvida sobre alguma coisa? Pergunte a Jesus. Veja na Bíblia como é que ele trata a respeito de assunto A até o assunto Z. Veja como é que ele age. Veja a resposta dele. E aí Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz, portanto, no versículo 1, Filipenses 2:1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Ou seja, me façam alegres, irmãos, me façam animados, por conta dessa nossa união com Cristo. E desse trabalho árduo que eu estou tendo de trabalhar vocês, discipular vocês, que completa o meu gozo, a minha satisfação de eu estar nessa tarefa, irmãos. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Glória a Deus. Ele trabalha aqui a questão da fraternidade, da união da igreja. Oh, glória. E aí ele coloca uma coisa interessante: nada façais por contenda, Oh, Jesus. Aleluia. ou por vanglória. Nada façais por contenda. O que é isso? Nada façais por competição. Ele fala sobre o amor fraternal, a união fraternal da igreja, e ele fala, e aqui ele já diz, nada façais por contenda, por competição. Competição no reino de Deus não funciona. Tem uma frase que diz assim, ó: onde há competição, não há amor. Onde há competição, não há amor. Imagine uma competição entre um casal. Acabou o casamento. Uma competição na família. Acabou, destruiu a família. Uma competição em uma repartição de trabalho. É ruim. E uma competição na igreja. Não. Não convém, irmãos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Aleluia. Competição na igreja não tem nada a ver com o reino de Deus. Um crente que quer viver em competição dentro da igreja, ele não assimilou o reino. Ele não assimilou o reino. A mentalidade de competição, olha só, a mentalidade de competição é uma mentalidade das trevas. Jesus disse que o mundo jaz no maligno.
A mentalidade do mundo é uma mentalidade competitiva. Interessante que tem gente que diz assim, ó. O que tem ter competição na igreja? O grupo A competir com o grupo B, o irmão X competir com o irmão Z. Tem gente que diz assim, é até salutar que haja uma competiçãozinha para a pessoa ir melhorando. Que isso, irmãos? Oh, glória! Da onde tiraram essa ideia de que competição na igreja é algo salutar? Não. Competição é uma mentalidade draconiana, de dragões, de reptilianos, de demônios. O reino de Deus é o reino da cooperação. Diga bem. No reino de Deus, nós cooperamos uns com os outros. Com o poder que Deus nos deu, com os dons que Deus nos deu, com os talentos que Deus nos deu. É para nós cooperarmos. Simplesmente isso, cooperamos uns com os outros. Independente se sabe mais, se sabe menos, se faz melhor, se faz mais ou menos, nós cooperamos uns com os outros. Quando os discípulos estavam ali, ó, eu que vou ser o melhor, viu? Lá no reino, eu que vou sentar no trono, eu que vou ser o máximo lá. Passou a criança e disse, ó, se não se tornar como uma criança, não podes entrar no reino dos céus. Uma criança ia passando aqui, ó. Se não se tornar como uma criança, nem pense. Nada façais por competição ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O outro deve ser visto com honra, independente do grau de saber, de poder que essa pessoa tenha. O outro deve ser visto com honra. Aleluia! E, aliás, tem coisas que o irmão sabe que eu não sei. Tem coisas que o irmão aqui, ó, qual é o seu nome, irmão? Jackson sabe que eu não sei, que ele tem que eu não tenho. É verdade. Você pode chegar num lugar assim, bem distante. Lá tem uma igrejinha simples. Lá tem aqueles irmãozinhos. Tem coisas que ele sabe que nós não sabemos. Aleluia! Talvez não sabe nem falar direito. Mas tem coisa no íntimo dele com Deus que só ele e Deus tem. Que sabe. Aleluia! Reino de Deus é o reino da cooperação. Diga aleluia. Aleluia! E nós crescemos juntos. Aprendendo uns com os outros. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Competição? Não. Tem nada a ver com o reino de Deus. Tem nada a ver com o reino celestial. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Estou lendo o versículo 4. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que coisa. Paulo pega e já dá uma puxada assim, ó. Ele chama a igreja para o referencial máximo. Oh, glória! Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Senhor dos Senhores. Que haja em vós o mesmo sentimento. É para ser trabalhado na alma. É para ser trabalhado no nosso coração. É para ser trabalhado no nosso ser. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo chama a atenção da igreja para o Senhor. Para o Senhor. Para a majestade gloriosa.
para o Rei dos Reis. Diga aleluia. Aleluia. Ele chama atenção para Jesus. Diga aleluia. A nossa atenção é para Jesus. Diga aleluia. Diga aleluia. A nossa atenção é para Jesus. Diga aleluia. A nossa atenção é para Jesus. Diga aleluia. 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 É para Jesus. É para Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a majestade suprema. Aleluia. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para de política. Para dessas coisinhas de criancice humana. Para dessa carnalidade que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Aí ele diz assim, ó. Que sendo em forma de Deus... Olha que coisa linda. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Opa! Jesus sendo Deus, sendo o Senhor dos senhores, não se agarrou ao fato de ser Deus. Ele não se agarrou a isso. Lembra que eu falei sobre poder? Vamos dizer assim no nosso linguajar. O poder não subiu para a cabeça de Jesus. Eita glória! Ele sabe transitar livremente no terreno, na estrada do poder. Ele é desapegado, ele tem um poder, mas ele é desapegado do poder que ele tem. Aleluia! Ah, porque eu sou o Senhor Jesus, viu? Eu aqui. Não. A humildade de Jesus. A humildade de Jesus, a grandeza dele é algo tão indescritível, irmãos. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de escravo, forma de servo. Servo é escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Imagine ele na majestade suprema, sendo Deus. E aí, vou me tornar um ser humano. Imagine um presidente de uma grande empresa. E eis que um dia ele decide ser um funcionário. Funcionáriozinho daquela empresa. Passar pelos mesmos perrengues que os funcionários passam. Ganhar aquele mesmo salário. Esse exemplo que eu estou dando aqui é bem grosseiro, viu? Nem se compara aos pés do que aconteceu com a majestade divina em se tornar ser humano. Aleluia! 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 Glória a Jesus! Não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando o poder corrompe os homens, corrompe as pessoas, e às vezes são poderes tão, desculpa assim, tá? Vou dizer assim, poderes tão bobinhos, habilidades, talentos que a pessoa tem, algo tão simples que Deus deu, ela fica embebecida, toda embasbacada, toda abobada, por causa de um título, por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa de talento. Quanta bobeira! Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornou um ser humano. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte que ele enfrentou, foi a morte de uma pessoa condenada, uma morte humilhante. Uma morte humilhante. Só mesmo aqueles que haviam cometido crimes bárbaros e terríveis eram levados à condenação na cruz. E assim, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se submeteu, sendo obediente. Agora veja aqui. O caminho para a exaltação é saber lidar com o poder que tem. Algumas pessoas dizem que o poder corrompe o homem. Não, o poder não corrompe o homem. Temos bons policiais, amém? Amém. Sabem usar a farda. Verdade. Temos bons e humildes empresários, amém? Amém. Temos pessoas que são esteticamente bonitas e humildes, amém? Amém. O poder não corrompe o homem. O poder é o poder. É simplesmente o poder. A questão é o estado do coração de quem adquire o poder. Sansão tinha um poder enorme. Vinha sobre ele uma unção poderosa. Ele ficava super forte. E apareceu na vida de Sansão quem? Dalila. A Dalilinha, né? Apareceu na vida de Sansão. A palavra Dalila quer dizer delicada, né? Vem um negócio assim, delicado. E começou a focar em Sansão no poder que ele tinha, na habilidade que ele tinha, que o Espírito Santo dava a ele, aquele poder. E ela queria destruí-lo, atingi-lo exatamente para que ele perdesse o poder. Com toda a delicadeza dela, com toda a truculência dela, ela foi investigando. Interessante que ela perguntava a Sansão, qual o segredo do teu poder? Qual o segredo da tua força? E aí Sansão vai e conta uma mentirinha, se me amarrarem com cordas novas e não sei o que, tal, né? Aí ela, pronto, vamos pegar ele agora. Amarraram o Sansão lá com aquelas cordas e Sansão está dormindo e amarram ele. Daqui a pouco, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão, pá! Sansão, você me enrolou, Sansão, tá mentindo, Sansão. Você não me ama, Sansão, né? Olha só como a delicadeza vai funcionando. Sansão não soube lidar com o poder que ele tinha, irmãos. Sansão ficou até ali brincando com Dalila. Levou a coisa na brincadeira, ficou fazendo um joguinho com ela. Ele não foi responsável com o poder que Deus havia lhe dado. Todo o poder que o Senhor tem nos dado como igreja, precisamos tratar com responsabilidade. Diga amém. Sansão pagou um alto preço porque ele não foi responsável com o poder que ele tinha e terminou o quê? Com os olhos furados, sangraram os olhos de Sansão e usaram como um burro de carga para ficar ali no moinho, até que morreu naquela situação que nós já sabemos. Sansão não soube lidar com o poder. A maioria dos reis de Israel não souberam lidar com o poder, não, irmãos. Davi não soube lidar com o poder que lhe foi dado. Davi não soube. Se corrompeu por causa de uma mulher, sendo rei, tendo um harém, se corrompeu com Betseba. Não soube usar o seu poder, a sua autoridade. Salomão não soube usar o poder que ele tinha. Tão poderoso, tão rico, não soube usar o poder que tinha.
se corrompeu com as mulheres que estavam ali por causa de aliança para poder crescer o reino, com o olho grande, querendo crescer o reino, fazendo alianças políticas, casamentos políticos, terminou dizendo vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Mas Jesus, diga Jesus, Ele nos ensina como agir e lidar com poder. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá se apresenta a Satanás para tentá-lo. E diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, não vou cair nessa. Não vou usar o meu poder para fazer esse milagre aqui, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! Levou Jesus a um alto monte, um despenhadeiro, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem, teu respeito, para que nunca tropece teu pé em pedra. Jesus disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Leva Jesus ao pináculo do templo, mostra toda a cidade, as cidades vizinhas, diz, tudo te darei, porque foi me dado a mim. Se prostre e me adore. Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. E ensina a mim e a você como nós devemos lidar com o poder. Como nós devemos nos conduzir com relação a qualquer coisa que Deus tenha nos dado, irmãos. Seja talento, seja dons, seja capacidade, seja financeiro, seja o que for. É um tipo de poder e devemos saber lidar com toda a sabedoria. Amém? Então, quando você ministra a Deus uma canção, você está fazendo algo, uma habilidade que Deus lhe deu. Faça para a glória dele. Aleluia. Quando você estende as suas mãos e se manifesta o dom de cura, de milagres, é para a glória do Rei dos Reis. Aleluia. Se você tem uma capacidade administrativa, é um dom que Deus te deu. Lide com isso com sabedoria. Quantos acham que porque é um líder, tem uma chefia, tem uma administração, tem empregados, acha que é o máximo do máximo do máximo, a última bolacha do pacote? Bobeira, irmãos. Bobeira. Então veja, é o que eu estava falando no início, muitas vezes uma simples coisinha que a pessoa tem, já torna tão boba. Tão boba. Viaja, né? Diz o pessoal, elas viajam. Meu Deus! Por favor! Pés no chão! Pés no chão! E cabeça no reino. Diga, pés no chão! E cabeça no reino. Porque o pensar do reino é muito diferente dessa dimensãozinha aqui, viu? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos querem orar comigo? Quantos querem orar? Quantos querem orar? Quantos querem orar? Vamos orar? Coloca a sua mão no seu coração. Por favor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, Espírito Santo, pelo que tu trouxeste a nós nessa noite. É tão bom te servir, Jesus. É tão bom te servir, Jesus. Quanto temos ainda a aprender contigo, Jesus. Nossa jornada cristã, possamos cada dia mais amadurecer em ti, Jesus. E por isso Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, Jesus, dá-nos um coração, Jesus, alinhado contigo. Um coração que não se ensoberbece, que não se envaidece, Senhor.
Glória, 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 glória a ti, Jesus. Mas um coração que se alinha contigo, a ponto de ser humilde. Aleluia. A ponto de saber transitar e utilizar o poder sem se apegar a ele. Ah, Jesus. Perdoa teu povo, perdoa-nos. Porque muitas vezes seguimos uma mentalidade que não tem nada a ver com o reino. Uma mentalidade tão carnal, tão mesquinha, tão orgulhosa. Dá-nos, Senhor, Espírito Santo, o teu toque sobre nós, o teu despertamento sobre nós. Nós sabemos nos conduzir com sabedoria, os pés no chão, Senhor, a cabeça no reino, aleluia, e andarmos em graça. E aí que está a autoridade. É aí o segredo do poder, Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus, o Rei maravilhoso, o Rei santo. E por causa da conduta de Jesus, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. E diante dele e do nome dele se prostram, aleluia, todo joelho dos que estão sobre a terra, nos céus e debaixo da terra. Porque o segredo do poder é ter um coração centrado no Pai, é ter um coração sábio. E como diz a tua palavra, Senhor, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sim, Jesus. Continua com o teu povo e com a tua igreja. Cada irmão que está aqui, Senhor, saiba lidar com o poder que tu lhe deste, Senhor. Saibam se conduzir com sabedoria e com prudência. Porque tu exaltas, tu só exaltas, ó Pai, aqueles que sabem lidar com o poder. Tu só exaltas, ó Pai, aqueles que sabem lidar com a autoridade e com o poder, Senhor. Assim seja, Pai, na vida do teu povo. Assim seja na vida da tua igreja. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Exalte a Ele, dê glórias a Ele, dê honras a Ele, a Jesus Cristo, aquele que foi exaltado pelo Pai. E o Pai lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Exalte a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele. Declare a Ele o seu louvor e a sua adoração. Dê glórias a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que destronou Satanás, todos os principados e potestades. Dê glórias a Ele, dê exaltação a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor Jesus. Toda glória a teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Sobre ti, Jesus, diante de ti, Jesus. Aleluia, para ti, Jesus. É sobre tu, Senhor, é sobre tu, Jesus. A igreja é sobre essa pessoa maravilhosa, irmãos. A igreja é sobre Jesus. A igreja é sobre Jesus. Muitos desviaram o propósito da igreja. Muitos desviaram o propósito da igreja. Mas a igreja é sobre Jesus. Exclusivamente sobre Ele. Diga amém. Diga aleluia. A igreja é sobre Jesus Cristo. Aleluia. Simplesmente isso. Sobre Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
É sobre ele. Os enfermos que estão aqui nessa noite querem receber oração, vamos orar por você. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Pelos filhos de Samuel e Eloá. Amém. Vamos orar pelos filhos do irmão. Vamos orar sim, meu irmão. Vamos orar sim. Esté, Samuel e Eloá. Vamos orar por eles sim. Louvado seja Deus. Venha, meus irmãos. Aqueles que se acham enfermos, vem aqui, vamos orar por vocês. Vamos orar, minha irmã. Louvado seja Deus. Isso, pode se ajoelhar, vamos orar. Louvado seja Deus.